Olá pessoal, o canal Tempo Todo sempre com a parceria da Terra Vermelha Agência de Comunicação e Marketing. Quero em primeiro lugar desejar a todos vocês um grande Natal, um feliz, um próspero, um venturoso 2026, cheio de paz, cheio de saúde. Nós encerramos as atividades nesse 2025 e ao longo das próximas semanas traremos momentos de entrevistas, de bate-papos realizados aqui no canal. Nós voltaremos em 2026, início de fevereiro, provavelmente com a continuação desse projeto que sempre traz uma personalidade ligada ou não ao esporte para conversar conosco e contar boas histórias. Contamos sempre com vocês até 2026. Primeiro ano nós ganhamos quase tudo, ganhamos torneios na Europa, Suíça, ganhamos, na Alemanha. E no segundo ano nós tínhamos 8 jogadores trabalhando com o Tite no profissional. Trabalho analítico, né, que se chama hoje. Que seria o trabalho técnico de domínio, passe, lançamento, finalizações, cabeceio. Olá pessoal, canal Tempo Todo, no último programa desse ano de 2025, traz um ex-atleta, treinador, alguém que teve muito sucesso em ambas as carreiras, afinal de contas ainda não abandonou a de treinador, o ijuiense Guilherme Leone de Moura Maculha. Prazer recebê-lo no canal Tempo Todo, Guilherme. Olha, primeiramente bom dia, né? Eu acompanho sempre esse canal, né? Tenho amigos que mandam para falar de Juiz. A gente está longe, mas a gente sempre acompanha, né? Relembrar os bons tempos, as pessoas que fizeram aí o sucesso no futebol amador, em outros esportes, futebol profissional. E a gente sempre acompanha. Então é um prazer estar aqui e falar principalmente de futebol e de Juiz, né? Que era um celeiro aí de formação de jogadores de futebol. Você sai de Juiz, mas Juiz não sai de você. No mês passado você esteve no encontro podemos chamar assim, das lendas do Esporte Clube São Luís, que foi realizado lá no 19 de outubro. Paulo Baier esteve presente também. É um reencontro legal. Olha, esse encontro, eu acho que é o sexto, né? Sexto. Então, acho que a gente participa de vários grupos de equipes de futebol que a gente participou. Palharini que organizou, né? O Palharini foi o organizador este ano e a gente tem participado, acho que de 4 eu já participei, não pude vir em 2. E é muito gratificante, né? Tu rever amigos, jogadores, né? Jovens que trabalharam comigo, né, quando eu era treinador da categoria de base do São Luís e outros jogadores que a gente enfrentou. E é uma amizade assim que vem se fortalecendo de uma maneira que o pessoal sempre já está reservado o dia, né? Independente do que tem para fazer, está todo mundo aqui. E eu acho que esse ano teve mais de 50 ou 40. Mais de 50. Mais de 50 jogadores aí, diversas faixas etárias, né? E esse ano foi maior, né? Foi 3 dias. Começou na quinta. Na quinta, com uma ovelha na casa do Paulo Baier. Aí participou 15 a 20 atletas. Depois teve um porco assado no forno lá, que o Gerson de Erechim veio preparado, carneou o porco. Ele é especialista em culinária, né? Na casa do Dr. Douglas. E também participou mais de 30 atletas. E no sábado teve esse jogo, né? Que alguns participam ainda com problemas, mas gostam de participar, Sim. Se fardam para jogar. E é bonito ver isso, a gozação, o que acontece no jogo, acontece no churrasco. Resenha. A resenha é a melhor de todas. Eu comentei com o Palharini que faltou filmar o jogo, filmar o mesmo, narrar, tem que fazer um trabalho para filmar, né? Porque o Paulo perdeu um gol lá de dentro do gol praticamente e ficou só registrado na boca, né? Na memória, mas os 3 que ele fez depois apagou. Não, já apagou a conta. Você falou de Juiz, um celeiro de craques. Onde é que começou o futebol aqui em Juiz, Guilherme, na tua vida? Bom, eu venho de uma família, né, que eram 6 irmãos e todos jogavam futebol, né? E eu era o mais novo.
Nós tínhamos aí o Casca, o mais velho, o Zeca, o Capucho, o Tarcísio, o Tony e eu. Aí eu, pequenininho, vendo eles jogar e participando, tomando-lhe pancada daqui, aquelas coisas, mas gostava de participar com eles. E nesse meio tempo a gente praticava muito, né? Era diário. Eu arrumava os campinhos, potreira de antigamente, né? E não faltava, né? Não faltava espaço, né? Mas hoje também tem espaço. Eu mesmo, às vezes, eu estou em Porto Alegre ali, tu passa pelas praças, pelos parques, tu não vê crianças praticando esporte. Então, acho que não considero que seja uma desculpa a falta de espaço. Porque o próprio órgãos públicos, né, eles estão criando espaço para a prática de esporte. Então, acho que é mais a questão dessa parte tecnológica, né, que está tirando muita gente dos esportes. Nós conversávamos fora do microfone, inclusive o Luiz Berger estava conosco aqui há pouco. Treinavam entre famílias, citavas ali a família dos Galvão. Como é que é essa história? Nós tinha até a rivalidade, né? Fazia aqueles joguinhos, a rebatida, apostava quem começava com um toque, por exemplo, né? Ia passando, contando 1, 2, quem errava perdia, trocava a dupla, né? Aí chegava em 40, 50 toques sem deixar cair a bola. Era aposta que eram feitas, né? Nesse meio tempo era aprimorada a parte técnica, né? Claro. Dominava no peito, cabeça, coxa, que hoje eu cobro muito, né? E não vejo acontecer, principalmente em categorias de base, é o fundamento. O trabalho de fundamento, né? Então isso aí infelizmente a gente está vendo coisas que não poderiam acontecer. A gente tem contatos com coordenadores técnicos, mesmo treinadores, e o pessoal está muito preocupado com a metodologia que está vindo de fora, né? E eu considero, relembrando agora, acompanhando o que a gente vê do futebol africano, que está formando muitos jogadores bons. Mas por quê? Eles têm o que nós tínhamos há 2 décadas atrás, que é o campinho de terra. Contato com a bola. Contato diário com a bola. Então, essas coisas eu acho que aprimora a técnica. O próprio Corinthians tem o terrão, né? Criaram. Agora os clubes que têm CTs estão tentando voltar a aprimorar essa parte técnica dos jogadores, criando já mudando um pouco essa metodologia que foi importada da Europa nos últimos 15 anos e que não deu resultado, infelizmente, no Brasil. A questão do trabalho de base, a gente sempre comenta das escolinhas. Me parece que, só uma impressão que eu tenho, muitos casos, eu não sei dizer se é a maioria ou não, o pessoal quer replicar já modelo de jogo para criança com 8, 10 anos de idade. Eu acho que não, né, Guilherme? Bem, isso aí é muito discutido, né? Eu fiz o curso da licença A na CBF e fiz com a maioria dos técnicos de categoria da base de clubes grandes do Brasil, né? Tinha poucos técnicos profissionais. Tinha o Maurílio, que eu conhecia, o goleiro Arley, que era diretor do Goiás. Maurílio, aquele do Palmeiras? Ele até estava trabalhando na África, voltou para o Brasil. E a maioria era base do Grêmio, base do São Paulo, do Flamengo, essas coisas, né? E a gente via, assim, o pessoal, digamos, trazendo muito de lá e debatendo muito esse aspecto, né? E nós discutindo, tentando falar do que acontecia antigamente, por que se formava tantos bons jogadores, né? Claro que a gente tem que se modernizar, tem que acompanhar a evolução, mas a gente tem que saber o que é melhor para o jovem, para a escolinha, né? E eu acho que a gente nunca pode tirar a liberdade do jovem, né? Do menino que está começando numa escolinha. A gente acompanhando futebol, a gente sempre debate alguns posicionamentos, algumas situações que ocorrem no jogo, e se valoriza muito a posse de bola, né? Sim. Às vezes está lá no atacante de beirada, volta. A bola no 1 contra 1, aí ele recomeça, circula a bola aqui, uma circulação lenta, dá tempo do adversário se movimentar posicionar. E se posicionar. Então, são coisas que a gente está vendo. Mas eu acredito que os clubes grandes já estão começando a se manifestar. A gente tem contatos com alguns coordenadores técnicos e já se fala. O Grêmio é um exemplo. O Grêmio contratou um treinador de fundamento.
trabalho analítico, né, que se chama hoje, que seria o trabalho técnico de domínio, passe, lançamento, finalizações, cabeceio, é o trabalho analítico. Aí vem o trabalho global, né, que daí envolve já mais o trabalho espaço reduzido, misto. Então, são esse trabalho do espaço reduzido que foi importado, né? Mas muita gente confundiu isso, está empregando isso como se fosse o certo, né? Mas são muitos assim que não tiveram uma experiência maior, de repente pegam uma categoria de base, né? Ou não foram até, são professores de educação física, já estão é obrigatório, né? E a gente conversa e o pessoal está falando isso, que é muito bonito o planejamento. Na teoria, mas quando vai para o jogo já não acontece. Aí então eles estão... O Grêmio é um exemplo, contratou um profissional que já foi atleta, se aprimorou, estudou, e ele é responsável pelo trabalho de fundamentação dos jovens. Aí. Isso eu passei no Inter, quando trabalhei com o Muricy no Inter B. O Pífero, na época, queria aprimorar um projeto dentro do clube, isso em 2005. E aí tinha ali o Chico Fraga, um ex-atleta, né, que batia bem na bola, um lateral esquerdo, batia bem na bola. Tinha o Pinga, zagueiro, tinha o Ortiz, e eu era o técnico do Inter B. Aí me pediram para participar como atacante. O Ortiz veio do futsal, né? Sim. Pai do Léo Ortiz do Flamengo. Aí foi criado um planejamento, um projeto, e nós tínhamos os atletas 2 turnos na semana. O Pífero falou, né? Independente de jogo na quarta, terça, tem que ir com os especialistas para aprender a se posicionar no cruzamento, na direita. E o Ortiz, trabalho de pivô do futsal, imagina, né? Como dominar a bola com o zagueiro pressionando, né? De costa para o sistema defensivo. E eu achei muito interessante. Ficamos um ano ali. Tinha Pato, tinha Ricardo Jesus, Léo Gamalho, da parte ofensiva, né? Léo Gamalho tá até hoje fazendo golzinho aí. Tá no Botafogo, né? E então a gente desenvolveu isso aí, mas depois parece que... Claro que os treinadores da categoria de base ficavam chateados, porque eles tinham que ceder os melhores, aqueles que tinham possibilidade de uma projeção de um futuro profissional grande. Mas isso é até um fator de renda no futuro para o clube, mas o treinador da base não entende isso. Não entende. E é aquele objetivo, né? Hoje o treinador da base quer ser campeão, né? Ganhar título. Isso aí, que é outra coisa que o pessoal discute. Você tem a base para quê? Para formar para o profissional ou para ganhar título, né? Obviamente, minha opinião, para formar para o profissional, para render fruto depois esportivo e financeiro no futuro. Pessoal, que é o imediatismo que tem nos clubes profissionais. É aquilo, é projeção de carreira, né? Quem trabalha na base sonha em ser um técnico profissional, né? Claro. Mas aí tem que ser bem discutido, explicado, né? Eu me recordo, eu também trabalhei em categoria de base 2001 e 2002 no Grêmio. E no segundo ano, primeiro ano nós ganhamos quase tudo. Ganhamos torneios na Europa, Suíça, ganhamos na Alemanha. E no segundo ano nós tínhamos 8 jogadores trabalhando com o Tite no profissional. 8 jogadores. E eu ia disputar uma semifinal do Gauchão aquele ano. Aí o profissional já estava entrando em férias, aquelas coisas, o diretor me falou, mas tu não vai pedir os jogadores que estão lá? Eu digo, olha, o processo aqui é formação. Eu tenho em mente, eu fui jogador de base e o objetivo, o meu pensamento é este. Eu acho que nós temos que dar oportunidade para outros. Subimos alguns do juvenil, né? Que aquela juvenil que era época até 17 anos, juniores até 20. Aí fomos jogar com a Ubra, que até o Lisca era o treinador da Ubra. O Lisca tinha pego os que não seriam aproveitados no Inter, no Grêmio, e montou um time bom, forte. Tinha o Marcelo Pitol. Marcelo Pitol, nós emprestamos para eles, né? Aí fomos para a semifinal e nós estávamos ganhando o jogo. A Ubra empatou no final e foram para os pênaltis. Aí a Ubra nos venceu dentro do Olímpico e foi para a final. E nós caímos fora. Aí eu também já estava nesse sentido, não queria mais trabalhar com base. Aí eu falei para eles, para mim não me serve dessa maneira, eu prefiro voltar ao profissional, né?
Aí eu saí da categoria de base justamente por isso, que a minha ideia é de formação, né? Quando fomos para o Grêmio, nós tínhamos treinadores, posso citar Paulo Mumba, Vieira, Jaime Schmidt, e eram pessoas que nos ensinavam mesmo, como se posicionar, como enquadrar o corpo, determinadas situações, passe. Tudo. No Inter, o finado Abílio. O finado Abílio. Então eram pessoas que eram professores, né? Então hoje já mudou muito, né? Então eu acho que nesse aspecto os ex-jogadores não se aprimoraram. Sim. E os professores, como a educação física, né, jovens até, já pegando categorias de base sem estar capacitado, né? E aí ganha, tu pega um sub-12 do Grêmio, tu ganha um título, aí tu já sobe pro sub-14, sub-15, e aí tu vai seguindo tua carreira, né? Em alguns desses casos até remunerado já. Claro, não, eles são remunerados, já está ali. Todas as categorias, professores ali dentro do Grêmio, são tudo remunerados, do Inter, Eu né? peguei um Uber em Porto Alegre, a questão de 1 ano aproximadamente, o cara foi jogador de futebol, eu não vou recordar o nome dele, ele inclusive jogou aqui no São Luís um campeonato, ele falou. Ele tinha um menino dele no Inter, 2 mil por mês, 10 anos de idade. Escola, mais 2 mil por mês. Foi o que ele me disse. Né? Mas tem outros que vão para lá com valores maiores ainda. Eles estão levando jovens, eu sei porque ali no Cristal, né, às vezes eu tenho ex-atleta ali que trabalham ali, a gente vai lá tomar um café com eles e fica observando, né, muita gente de outros estados. Ah, sim. As famílias se deslocam. Se deslocam. Vem ali na região, tem uns prédios ali, e tudo morando ali com aluguéis, tem o pessoal que investe em alugar os apartamentos, casinhas, para esse pessoal que vem de fora e trabalhar na escolinha. Tudo pago pelo Grêmio, pelo Grêmio e além disso a remuneração. Aí tem o empresário, né? Sim. Que vê que o guri está se destacando. Tem os olheiros, que os empresários pagam os olheiros. Aí o olheiro vai lá e observa, não, esse é bom. Aí vão atrás da família e começam já a trabalhar em cima do menino de 10 anos. 10 anos de idade. Pegando a tua história, por exemplo, aqui em Juí, no Amador, teus clubes aqui em Juí no Amador, que eu quero chegar logo daí no Olheiro, quem é que te levou para o Grêmio? Bom, eu com 15 anos, eu jogava no segundinho do Ouro Verde, meus irmãos me levaram. Certo. Aí era Capucho, Casca, o Zeca, o Tarcísio já estava no profissional do São Luís, saiu do quartel, foi para o São Luís. O Tony também jogava, e o Ouro Verde tinha jogadores ótimos, né? Aqui a nível de amador. Então nós jogávamos no segundinho. Aí o Zeca saiu do Ouro Verde e foi o São José, o Muraro, a família Muraro montou o São José. Sim, outro clube tradicional. Outro clube que se tornou tradicional. Tinha o Estrela Vermelha, que o São Luís fechou, ano de 77. Isso aí. O São Luís fechou, eu me lembro que o Estrela Vermelha tinha jogadores profissionais do São Luís que ficaram. Ivan Honorato. Pô, enfrentar o Ivan Honorato não era fácil. Aí o Bonamigo estava jogando, começando no Estrela. Aí eu fui pro São José, com o Zeca e o Tony. E o Tarcísio também ficou só o Capucho e o Casca no Ouro Verde. E aí nós participamos do São José. E o Tarcísio saiu para jogar no Cachoeira, profissional de novo. Aí ficou os 3 no São José e o Capucho e o Casca no Ouro Verde. Cachoeira acho que era São José também, se eu não me engano. São José de Cachoeira. Aí eu joguei no São José, aquele ano era volante. Eu era bem versátil, né? Porque a gente jogava peladinha nos campinhos aqui dos bairros, jogava em tudo, se movimentava em todas as posições, né? Aí eu era o volante, jogava eu, o Tony e o Vami. Trabalhava no Banrisul. Vami. Jogou no São José. Aí tinha o Zeca, tinha o Carré, tinha o Enio, tinha o Nenda, zagueiro. Nenda, baita zagueiro. Esses eu me lembro. Pelego, lateral esquerdo. Sim. E aí o clube foi bem, né? Aí eu me lembro do cônsul do Grêmio aqui na época. Eu acho que não era Pelego, acho que era o Lepego. Lepego. É isso aí. Aí tinha também a família lá do ramo de construção que participava. Não, esse era o Carril.
A do Bergamo lá, o Pedrinho, certo. o Li. Não, Isso. esse aí era o Carril, tô confundindo com o São José. Aí nós fomos indo, chegando, aí teve o aniversário do município, fizeram uma seleção do amador e trouxeram o Júnior do Grêmio, jogar aqui. Aí eu fui convocado. Aí era o Valdir Aguirre, o treinador, e eu fui convocado. Aí, a princípio, a escalação seria o Bonamigo, o Tony e o Sapão, que jogavam no São Ano, no Beco do São Paulo, no São Paulo, acho que era. Aí Vocês não eram no Huracan, tem a do bairro São Paulo. do Huracan, né? Pode ser. Aí o Sapão não foi no jogo. Aí o Valdir me botou de meia esquerda. Aí eu entrei com a 10, e o Tony com a 8 e o Bonamigo com a 5. Tony jogava bola, hein? E aí eu sei que acabamos com o jogo contra o Júnior do Grêmio, não sei se nós ganhamos 2-1 ou empatamos, não me recordo o resultado, ou eles ganharam 2-1. Sei que nós jogamos assim, todo mundo falou, mas antes disso, eu tive um contato num jogo no São Luís, que eu acho que era o Lodete, não era Lodete, ele tinha um negócio de máquina de escrever. Solete. Era o cônsul do Grêmio. Cônsul do Grêmio, aí ele me atacou, um dia lá perguntando se eu queria ir, antes desse jogo, se eu queria ir para o Grêmio, né, que ele era o cônsul, identificou. Sim. Eu digo, não, isso aí é lógico, né, todo mundo, quem não quer sair daqui, né. Aí passou uma semana, ligaram, contato telefone, nem tinha telefone em casa, né. Aí eu acho que foi o Lodete, o Solete que foi lá em casa e falou com o Lodete, é um diretor do Figueirense que eu trabalhei. Aí disseram que o Grêmio ia vir buscar a gente aqui uma semana depois. Aí eu tô lá em casa, onde o Tarcísio mora hoje, lá no bairro Amastrão. Eu me lembro que estacionou um Landau amarelo. Desceu o diretor e a mulher e ficaram ali entraram na sala ali, conversaram com a mãe, com o Zeca, e o Tony acho que estava em casa. E eu, gurizão, né, e fiquei olhando assim, meio escorado. Vamos me sequestrar. Vamos me levar. E a mãe, não, o Tony pode ir, o Guilherme não vai. A mãe me segurando, né, e o Zeca daí disse, não, vai os dois, o Zeca disse, né. E aí era o Fernando Zacotega com a esposa, que ele era o diretor da categoria de base do Grêmio. Tradicional, bem conhecido. Eu sei que carregamos nossas malas, né, que nós tínhamos muita coisa. Muita coisa. Uma bolsinha assim. Eles já vieram de Landau, que o porta-mala é grande. É grande, né? Imagina a quantidade de roupa que nós tínhamos na época, né? Passava de um irmão para o outro, né? Aí encheu uma mochilinha ali, uma escova de dente, uma pasta e se fomos. Chegamos lá, estranhamos. Eu estranhei. O Tony parece que já tinha feito teste no Inter. Lá nos Eucaliptos, era na época, né? E o Tony já estava mais habituado. E eu estudava no IMEAB. O Bonamigo não pôde ir porque o Bonamigo tinha estudado no CAP e tinha ainda que preencher matérias, notas, né? O Valdir não deixou na época, o Valdirec. O Valdirec não deixou. Aí eu estudava técnica em agropecuária. E eu faltava só uma disciplina agronomia, 2 pontos. Aí o Antonini me liberou para ir. Disse, não, eu te dou esses 2 pontos, pode ir. E as outras matérias já tinha fechado as notas, né? Que bom. Aí eu fui. E o Tony não estudava, acho que o Tony trabalhava só. Aí fomos lá e a primeira semana eu queria ir embora, né? Processo de adaptação. Não tem. Ainda botaram nós... o Tony já era juniores. E eu era infantil, juvenil na época. Eu tinha 16 anos, tinha feito aniversário em outubro, fui para lá fiz dia 11, o aniversário de 19 de outubro, eu fui dia 25. Então eu tinha 16 anos, recém-completados. E o Tony tinha quanto, 18? 17, ia fazer 18, acho. Ou 18 já. O Bonamigo tinha 17, acho que o Bonamigo é um ano mais velho que eu. E aí chegamos lá, botaram nós no alojamento, né, tipo quartel, né, que era aquela época, e botaram numa categoria maior, ainda tinha espaço nessa categoria. E eles largavam a gente lá... Se vira, meu. Não tem, aí é contigo agora. Não tem hoje que tem, né, trabalho psicológico, assistente social, essas coisas, toda né? a infraestrutura. E jogaram a gente lá e primeiro dia nós tínhamos um armário de madeira
tinha um cadeado assim, nem... E dava para abrir as duas portas. Roubaram o truquinho que nós tinha. Os jogadores, né? Não soubemos até hoje quem era, né? Pô, os caras tinham um revólver dentro dos armários, faca, espia de aço, ferro. Algumas brigas que eu presenciei assim lá dentro, meu Deus do céu. Todo mundo querendo ocupar espaço. Não, aqui eu já estou, esse espaço é meu, né? Tinha os mais velhos eram os chefes, né? Os que tinham mais tempo lá dentro. Aí começamos a fazer amizade, eu mesmo morando no alojamento dos mais velhos. Aí o Tony saiu dali 7, 8 meses. O Bonamigo chegou em janeiro, né? Março. Daí o Bonamigo terminou o 3º ano aqui e foi. Aí o Bonamigo chegou lá, aí eu já estava mais enturmado, aí eu fiz amizade com um cara lá que era considerado o chefe, né? Todo mundo respeitava. A gente jogava carta. Aí eu disse, não, esse aí é aquele alemão lá de Juiz lá que jogou com a gente lá. Aí o Bonamigo escapou daquelas brincadeiras que eles faziam lá batizado. O batizado, né, do calouro. E eu me lembro daqueles treinos, naquele carecão ali no Areião. Era chuteira trava olímpica. A gente às vezes ficava com aquelas bolhas de sangue embaixo dos pés, né? E voltando para Ijuí, aí o São José chegou na final, contra o Estrela Vermelha. O Ouro Verde não chegou na final. Não sei se o Estrela eliminou São José. E eles foram, o Ângelo Carré foi buscar eu e o Tony lá para jogar a final aqui. Aqui no 19 de outubro. Tinha só o pavilhão ali, né? Sim. Eu acho que a arquibancada tinha a geral de madeira. De madeira aqui. Aí nós viemos de lá para jogar a final e foi 0-0. Nós tínhamos que ganhar. Foi 0-0 e o Estrela foi campeão. E aí eu retornei, fiquei mais 4 anos, né? E eu também fui prejudicado no início, porque tinha um vácuo entre o juvenil e os juniores. E naquela época a preferência era que tinha 19, 20 anos. Os mais novos ainda faziam amistosos, né? Então quem subia do juvenil tinha que dar uma freada, né? E eu me lembro que eles não arrumaram escola para mim lá, e eu fiquei 1 ano e eu tinha que terminar fechar o 2º grau, né? Aí eu disse para eles, olha, fiquei 1 ano, se vocês não têm escola, então vou fazer o seguinte, eu volto para Ijuí, termino o 3º ano, aí o ano que vem eu volto para cá. Aí eles se mexeram lá e conseguiram eu terminar o 3º ano em técnico em contabilidade, de agropecuária. De agropecuária para contabilidade, nada a ver. 6 adaptações. Eu jantava, saía correndo para parar de ônibus, pegava um ônibus, pegava outro para ir nessa escola. Onde é que era a escola? Era lá na Assunção, para aqueles lados lá, quase perto de Ipanema. Longe. Chegava, vinha para o estádio meia-noite. Naquela época a gente podia circular à noite, né? Era mais seguro, né? E chegava, ainda bem que a gente não tinha treino de manhã, né? Aí começou a época dos cursinhos, IPV, que davam de graça para os atletas, né? Aí todo mundo ia, Baidecão, Bonamigo, todo mundo ia, mas era só o 1º mês. Quando começava o Brasileirão no profissional, todo mundo saía. Porque queria ver os jogos, né? Claro. Ninguém terminava, ninguém fazia faculdade, só o Baidecão fez uma faculdade mais simplesinha lá. Você não chegou a formar também? Não, daí eu fiz aqui, não. Fez aqui. Aí depois que eu parei de jogar, vim para cá, daí eu parei em 89 no esportivo, quando eu vim do Avaí para o esportivo. Aí o meu joelho não suportou de novo, aí eu fiz mais uma cirurgia no joelho. Aí eu fiz o cursinho, fazia fisioterapia de manhã e de tarde, de noite fazia o cursinho. Aí eu vim para cá, passei em informática aqui, em 90, que era a moda. Estava iniciando, sim. Estava iniciando, tecnologia, aí eu digo, vou fazer isso. Aí fiz 1 ano, aí abriu a faculdade de educação física aqui. Aí eu disse, mas eu vou ficar fora do meu ramo, toda a minha carreira, né, como jogador e tudo. Aí eu digo, e eu sempre imaginava que o técnico tinha que ter uma formação, né? Claro. Até os Estados Unidos, para trabalhar lá, tinha que ser professor, né? Aí eu fiz a faculdade na Unijuí, aí depois, nesse meio tempo,
Em 90 eu joguei na Imasa, que daí eu voltei, a Imasa me contratou para jogar municipal, estadual de comerciário, né? Isto. O estadual e o sul brasileiro. Aí nós somos campeões municipais, estadual e campeões sul brasileiro lá em Florianópolis. A Imasa foi aquele ano de 90. Mas acho que foi mais de uma vez campeã sul-brasileira. Pois é, daí aí o Ângelo Carré e o Bagete acharam que eu tinha condição de voltar ao profissional, né? Jogar profissionalmente. Mas na Imasa eu treinava 2 vezes por semana e jogava fim de semana. Aí eu não... por exemplo, o meu joelho podia suportar, né? Sim. Aí eu fui para São Luís e ali eu fazia o trabalho normal do pessoal, né? E eu já tinha 4 cirurgias do joelho, né? Chegou um ponto que eu iniciei, aí nós tínhamos a decisão do campeonato da segunda, que foi transferido para aquele ano. A decisão contra o Guarani de Venâncio. Aí nós perdemos, acho que lá 1-0, e ganhamos aqui 2-0, e na prorrogação 1-0. Aí fomos campeões. Você fez gol, inclusive. Na prorrogação. Gol de Chiripa, né? Eu brinco com eles, né? Os atletas tem que saber se posicionar. Foi claro. De Chiripa, mas tem que estar bem posicionado. Aí daí começou, mas aí o meu joelho não suportou. E aí veio o Café. Aí trouxeram o Café aqui, que se encaixou muito bem, né? Naquele time, né? Eu acho que foi um dos melhores grupos que nós participamos. Aí eu participei. Sim. Teve um grupo ótimo no Figueirense, no Esportivo também foi muito bom em 83. Mas o do São Luís de 91 tinha poucos atletas. Nós não fazíamos por exemplo, um coletivo. Não tinha jogador para fazer coletivo na época. Não dava quórum. Era 17 jogadores. Aí o KCA fazia muito espaço reduzido. Sim. Mas era um time que já tinha uma técnica, por exemplo, pegar o Betinho, Negrini, Nilmar. O Caçula que precisava melhorar um Bolinha, pouquinho. João Luiz. O Bolinho, brinco com o Caçula, né? Que ele aprendeu com o Nilmar, né? O Kiko, claro. Polaco, Jânio. Tudo habilidoso, exatamente. Já tinham, né? Edmundo. Então, Edmundo, Ciro depois veio. Isso. O Marco Antônio. Tinha o Gil, subiu o Gil, o Kleber Góes, Chico Cebola, Nelson, finado Nelson. Esse era o nosso plantel. E conseguiu fazer aquele trabalho naquele ano, né? Tem os clubes na carreira profissional aí não sei se vamos lembrar de todos, mas você falou já, Avaí, teve no Figueirense também. Eu saí do Grêmio, 81, eu estava na categoria de base, o seu N me subiu profissional. Era o Baltazar, o centroavante. Aí o Baltazar estava passando por uma fase não muito boa e eu era o artilheiro, era um dos maiores artilheiros na categoria de base. Tinha em 22 jogos, 28 gols tinha feito nos juniores. Aí o seu Enio me chamou o Ivo Wortmann, que era o treinador na época. O Ivo. E me subiu para o profissional. Aí eu participei de alguns jogos, né, titular ali, jogava o Leão, Paulo Isidoro, Vantuir. Me lembro até do time, Leão, o lateral direito era o Paulo Roberto, Baidec, De Leon, o Nilmar, o zagueiro, Paulo César, o Casimiro, o China, o Wilson Tadei, o meio Oswaldo, o Renato, o Tarcísio, o Caio. Não, era o Baltazar na época, no 81. Depois. Era o Baltazar. Aí eu participei de alguns jogos, aí o Baltazar entrou e começou a fazer gols, aí terminou o ano. Foi 81. Aí teve a decisão do Brasileiro, eu acho. O ano que o Grêmio foi campeão lá em São Paulo. Era no primeiro turno. Eu sei que eu participei de um jogo contra o Maringá. Eu nunca me esqueço daquele estádio, o Willie Davis. Lá nós empatamos 2-2. Até eu saí jogando, depois o Baltazar entrou e fez 2 gols. Empatamos 2-2. Aí o Baltazar voltou à titularidade. Aí depois veio o Gauchão, eu tive uma participação no Gauchão, mas eu tinha idade de júnior. Aí depois eu baixei para a seleção gaúcha. Aí nós fomos campeões brasileiros com a seleção gaúcha, tinha o Dunga. Tempo que tinha campeonato de seleções. Seleções, aí nós fomos campeões, aí eu voltei, 82 eu estava no profissional, aí eu tinha idade, já não tinha mais idade de júnior. Aí começou a pré-temporada, tudo, aí eu me lembro que o Grêmio contratou um outro centroavante, tinha o Baltazar, eu e o Weber, veio lá do Atlético Goianense. Aí os mais jovens ficavam esperando, Bonamigo, eu, Casimiro, tudo ficava atrás, né? Tinha um plantel mais amplo.
E eu disse pro seu Renato, seu Renato, eu quero jogar, eu quero sair. O seu Renato dizia, não, sai, guri, fica aí, não me enche o saco, ele vem e dizia, né? Não me enche o saco. Tricampeão brasileiro, Enio Andrade. Se tu visse o que ele fazia, ensinar a gente a bater na bola. Foi um grande atleta. Não errava um pênalti. Batia pênalti com aquela idade dele. Ele treinava, mostrava. Eles contam aquela história do leão com ele, né? Das penalidades, né? Ele não errava, só na costura, como se diz. E aí eu fiquei e o seu Enio não queria que eu saísse. Aí eu disse, não, seu Enio, eu quero jogar. Aí surgiu o Goiás, porque o Tarcísio, meu irmão, jogava lá. Jogou lá. E o Paulo Mato tinha ido para o América São José do Rio Preto, 82, e era o Paulistão. Aí o seu Enio, apareceu o técnico Francisco Neto Chiquinho. Foi lá me buscar, para centroavante. Aí eu disse, bom, vou embora. Aí eu disse, eu não posso perder um ano aqui esperando, né? Mas tinha isso dos mais novos sempre, né? Esperar um pouco, claro, que às vezes você tinha exceções, né? Por exemplo, o Renato tinha minha idade e jogava. Sim. Né? Aí fui para lá, comecei bem até, depois tive uma lesão de pubis, acabei voltando em outubro. Aí eu fiquei tratando e teve o período de férias, vim para Igi e me apresentei em 83. Me apresentei no profissional, fizemos toda a pré-temporada lá em Canela e Gramado. Aí eu voltei para o Grêmio, fiz a pré-temporada, aí surgiu a possibilidade de negociação com o Esportivo, de Bento. Aí o Espinosa também queria levar o Lambari, o irmão do Renato Mauro ainda não. Aí levava outros jogadores, aí eu entrei na negociação, aí fui para o Esportivo. Aí no Esportivo nós tínhamos um time também que foi... Esportivo era... O Tite, veio do Caxias... Jogava Celso Freitas, Toninho Fronza, Tite, o Parraga, que era um centroavante da antiga, mas fazia o lado direito, eu e o Paulo Matos. O Jânio era o goleiro? O Jânio, o Reginaldo, a maioria tinha base em time grande. Nós enfrentávamos o Grêmio e Inter, ganhava no Olímpico, no Beira-Rio, lá em... Teve um ano que o Esportivo acho que foi vice-campeão gaúcho, não sei se não foi 77 até. Não foi na época da neve, 79 ou 77? Eu não estou lembrado do ano, mas ele foi vice. Aí eu fiquei lá, e eu e o Kita disputava a artilharia do Gauchão. O Geraldão estava no Inter. E o Geraldão também fez 8, 9 gols. E eu e o Tita aí eu tive uma lesão na coxa, fiquei 2 meses fora. Aí o Tita me passou. Kita? Tita. Não. Kita. O Kita. Jogou no Inter de Limeira. Era do Juventude. Uhum. Aí o Kita me passou e eu fiquei com 14 e ele com 15. E eu reivindicava que eu fiz 3 gols contra o Juventude. Até hoje eu brinco com o Bajezinho, que foi meu auxiliar. Ele estava na ponta direita. E a bola já estava lá dentro, ele deu o carrinho e fez o gol. E eu fiz esses 3 gols, né? E aí tiraram. E aí o Silvio Oliveira, que era o árbitro na época, disse, tu já fez 2, não vou dar para ti. E eu brinco com o Bajezinho, tu me tirou a tiralia do gauchão, rapaz. E ele diz, ele dá risada. Mas a história foi essa, do Esportivo. Aí o Grêmio queria me levar de volta para disputar um Mundial, que eles já tinham ganho a Libertadores. Aí fizeram uma seleção do estado para colocar as faixas no Grêmio. Até nós empatamos 1-1, eu fiz o gol e o China fez o gol. O China fazendo gol. De fora da área. Acho que o China fez 2 gols na carreira, um lá na Bolívia e esse aí, então. Daí nós empatamos na colocação de faixa do Grêmio, campeão da Libertadores. Foi uma seleção do interior. E daí aí o Grêmio queria lá, fizemos 3 reuniões lá, e eu não sabia, eu tinha 22 anos. Aí eu saí em revista Placar, um goleador para Tóquio, que eu tinha um destaque grande, porque a maioria dos gols era contra Grêmio e Inter, né? Então isso aí me deu uma visibilidade muito grande. O Filhola andou fazendo gol? Depois foi na Libertadores do outro ano, aí contra o Flamengo. Aí passou e me chamavam lá em Porto Alegre, já tinha acabado o Gauchão e o Grêmio ia viajar dia 11 de dezembro, não sei se ia viajar dia 11 ou foi o jogo dia 11. Aí me chamavam lá e eu ia lá e até pedi assessoria para o José Rossovia e eu não sabia se o meu passe, porque eu não assinei o termo de empréstimo para vir para o Você não tinha empresário na época? Não existia. Tinha nada. Não existia aquela época, né?
e não tinha na família também ninguém que podia auxiliar. Mais esclarecido, assim. O Tarcísio estava jogando na Venezuela, Colômbia. Aí eu não aceitei, né? Ele dizia, pô, mas nós queremos te levar para Tóquio, que podia levar o Caju e o Mário Sérgio. Mário Sérgio. Tipo, convidado, né? Não sei se podia levar 3. E eu não sabia onde seu passe era. Passe livre era meu, era do Grêmio ou era do Esportivo. Aí tinha o Guarani de Campinas e o Inter querendo que eu não assinasse com o Grêmio para ir para os times, né? E eu me lembro que eu estava aqui em Juí e aí os caras ligando. E aquela época ofereciam 100 milhões de cruzeiros novos, nem sei se era cruzeiro novo. Não. O passe do jogador não valia muito, cara. Tanto é que o Falcão foi vendido para Roma por $1 milhão, né? Sim. Não tinha isso. E a gente era vinculado no clube antes da Lei Pelé, Sim. 10, 12 anos, Isso tu não podia aí. sair, né? Não. Tu ia para onde eles queriam. Ou Aí. senão te botava um ano correr em volta à pista, né? É isso aí. E então daí eu fiquei lá no Esportivo. Me lembro que o Guarani queria me comprar no tempo do Beto Zini e ofereceu 100 milhões. Aí o presidente do Esportivo me ligou. Tá, o que vão fazer? Eu disse meio a meio. Imagina eu com 22 anos negociando essas coisas, né? Aí eu disse para ele meio a meio. E o gringo me perguntou, o que tu vai fazer com tanto dinheiro? Ele preocupado com a minha parte. Sim. Até hoje eu brinco com ele, né? E aí não sei se o Esportivo me devolveu pro Grêmio, porque naquela época tinha um advogado, Sérgio Neves. Sim. E até eu liguei pro Sérgio Neves para ter uma Ele foi procurador de muitos jogadores. Eu queria uma posição, né, para mim tomar uma decisão. Resumindo, eu me lembro que durante o período que eu era artilheiro, o Gauchão, o seu Verardi e a Verinha me ligavam, ô Grêmio, tu não vai fazer nada contra a gente, né? Me ligavam, porque não sei se eu, por não ter assinado o termo de empréstimo, cheguei no Esportivo e assinei o contrato. Aí me registraram na federação e eu acho que não vincularam o termo de empréstimo, porque eu estava uma semana em Juiz e fui direto para Bento. Não voltei para o Grêmio, né? Aí eu acho que aconteceu isso aí. Me lembro se o finado Verardi, que era Sim. baluarte lá do Grêmio, Sim. né? Por mais de 50 anos no Grêmio. Aí ele me ligava. E eu tava aquela fase boa, então nem dava importância, esperava terminar, né? Aí eu vou, resumindo, o Grêmio campeão do mundo, em janeiro eu renovei com o Grêmio. Depois do título. Do título. Podia estar junto no Sim. título. Aí eu disse, pô, agora a gente pensa, né? Quanta coisa a gente... Mas passado não volta. E aí eu fiquei no Grêmio. Aí eu iniciou minha temporada no Grêmio e eu, a princípio, iniciei no banco de reserva, naquela época ia 16 só para o banco. Sim. E o Grêmio não renovou com o Espinosa, 84. Aí me lembro do Túlio Macedo, Galia, Fábio Koff, o Petri, que era os baluarte lá, né? Aí apareceu o Túlio Macedo, contratou o Capitão Froner, que era um coronel, capitão do Exército. E tinha um currículo... Carlos Alberto Froner. E ele e o filho dele vieram, e ficou o professor Iton, na parte física. E o Capitão Froner, na época, já estava numa certa idade avançada, Sim. né? Eu me recordo que numa palestra na pré-temporada em Canela e Gramado, naquela época não existia o quadro magnetizado, né, com os botões. Só no giz e na caneta. O Capitão Froner tinha pegava um cabo de vassoura, ele tinha já, né, serrava um bonequinho desse tamanho assim, pintava e botava o número. E posicionava, né? Na mesa. Na mesa e nós ao redor da mesa e ele dava as instruções táticas. Aí, numa palestra lá, o Renato já tirou toda a moral do capitão, né? Não, o capitão, Renato, faz isso, faz aquilo. Não, capitão, eu drible isso aqui e faço o gol. Né? Daí ficou todo mundo na gargalhada, né? Aí o capitão também já tinha uma dificuldade nos jogos noturnos, ele não tinha enxergava. Muito longe, né? E nós iniciamos até o Grêmio, começou o Brasileiro e nós tínhamos a Libertadores. Aí o ataque titular daí era o Renato, o Caio e o Tarcísio. Tarcísio já deslocado para a esquerda para dar espaço para o Renato, né?
E o Renato sempre falava, quando nós olhávamos os trabalhos do profissional lá, né? Nós morávamos no alojamento, o Papagaio, que era o apelido do Renato, né? Aí dizia, eu vou jogar aí, no lugar do Tarcísio. Nós dizia, para, o Tarcísio, com toda a moral que tinha, né? Nós dizia, não, eu vou jogar no lugar dele, tu vai ver, espera um pouquinho. Eu morei em Porto Alegre em 81, 82, eu ia ver a preliminar do Renato, cara. Ele acabava com o jogo. Se tu visse, eu já estava lá, né? Eu já estava no Grêmio quando ele chegou. E ele veio de Bento, né? Ele não tinha toda essa complexão física. Não. Ele era mais fino. O Mauro, irmão dele, sim, que jogou com a gente no Grêmio. Aí o Mauro veio pro Grêmio, o Renato também pediu para contratar o Mauro. O Mauro jogou até no São Luís aqui. Bom jogador também. Sim, bom cabeceador. Rápido, era bem rápido. Mas o Mauro era mais franzino que o Renato. E o Renato, nós íamos fazer jogos amistosos em cidades aí. Nós almoçava, normalmente o jogador é uma sobremesa, né? Ele comia 4, 5. E aí ele foi ganhando massa, né? Com os trabalhos diários, foi ganhando, e aí ele começou a força, começou a melhorar, né? Que ele dava aquele tapa de esquerda, ninguém pegava. E no início eu tinha ele, quando eu jogava no Júnior, era ele de ponta direita, eu centroavante e o Baiano, que o André Catimba trouxe da Bahia para a base, também cruzava bem. E os dois ponteiros, imagina, e eu dentro da área só complementava, né? Eu me recordo que o Renato começou a dar aqueles cortes, né? Cortava um, cortava outro, no Júnior. Aí o Ivo não gostava, né? Eu também reclamava, porque eu, como centroavante, tu imaginava, né, um posicionamento para atacar a bola e tu... Cortava o barato, como se diz. E ele, chegando no fundo, tu se posicionava para esperar o cruzamento e aí mais um corte. E ele cortava para dentro de novo, aí tu tinha que retornar para se reposicionar. Claro. Aí não dá, né, o Papagaio. Renato, aí o Ivo sacou ele do time. Aí sacou ele do time, puta, mas dava pena de ver o cara. Aí a direção, 8 jogos, mas o time continuou ganhando 5, 4. O time era bom mesmo, jogava o Leandro, Luiz Eduardo, Paulo César Magalhães, Paulo Roberto. Tudo que depois foi pro profissional. Até tem uma foto, esse dia eu botei no grupo, lá no nosso grupo que nós temos dos profissionais. Tinha mais de 16 atletas que jogaram no profissional. Tia Joana, Jorge Leandro, Odair, Flávio Roberto, Bonamigo, Beto Borbolha, Luiz Eduardo, Renato. Eu sei que tá a foto assim das promessas do Grêmio, né? E tava tudo ali, eu digo, meu Deus, quantos jogadores, né? E o Grêmio campeão do mundo tinha quantos no banco da base? Isso aí. Né? E mesmo jogando, né? E jogando, né? Se for contar, acho que tinha 6 da base jogando e uns 3 ou 4 no banco, lá em Tóquio. O Paulo Roberto, Paulo César, Baidec, Renato. Entrou o Bonamigo depois. China. Daí era 4 ou 5 jogando. E fora os que estavam no banco. E fora os que ficaram, né? Então, aí a gente vê que não sei se também era questão financeira ou uma questão mais de qualidade mesmo, né? Que a base supria muito o profissional. Hoje, você como treinador pode falar isso, a qualidade com certeza diminuiu, mas a base, se tiver o investimento, ela se paga. Eu acredito nisso, né? E acredito muito no processo de formação. Né? E eu tô ficando até satisfeito porque eu converso com as pessoas e parece que está mudando o processo, né? Eu discutia isso já quando eu trabalhei na base do Grêmio. A questão de ensinar o posicionamento para os atletas. E eu acho que uma coisa que tem que ser mudado dentro dos clubes, ou mesmo nas federações, é que a categoria de base não pode competir tanto. A nível que nem os profissionais competem. Eles estão fazendo rebaixamento para a categoria de base, por exemplo, a CBF, os times que jogam lá, o Sub-17, o Sub-20, acho que é no Sub-20 que tem rebaixamento, né? Não é por aí. E eu acho que eles jogam demais.
muitas partidas no ano. No ano. Nós, na nossa época, isso eu acho que tem que mudar. Para voltar, o treinador, mesmo sendo não sendo um ex-atleta ou um ex-atleta, ele ter semana cheia para poder implementar o trabalho analítico. Exato. Então, o que acontece? O junior joga domingo, quarta, domingo. Como é que o treinador vai trabalhar não tem os tempo? fundamentos? Não. E ainda mais quando você que é treinador, demite o treinador. Aí chega um treinador no meio da temporada. Vai trabalhar o quê? Jogando quarta e domingo. É mais no vídeo, na motivação, né? E na conversa, né? Na conversa. Então, isso aí eu acho que tu salientou uma coisa boa. E eu lembrei agora que eu sempre discuti isso aí. A base competir menos. Hoje tem campeonato de base, sim, Copa do Brasil. É o mesmo que tem no campeonato profissional. Eu acho que só Libertadores não tem categoria de base. Não, tem categoria de base, tem Libertadores. Masculino? Tem masculino, tem Libertadores. Nossa, acho que até o Flamengo foi campeão, se eu não me engano, esse ano. Mas poucos a equipe, né? Não é no formato da... Então, acho que esse é o que tem se mudado. Isso parte de uma federação, das federações, CBF, dentro dos clubes, escolher as competições e implantar esse processo de dar fazer formação. Dar tempo para o treinador trabalhar nas categorias de base. Porque eles não conseguem, quarta e domingo, aí viajam, as viagens. Né? Sim, deslocamento do Brasil, que é um país grande. E eu acho que esse é um aspecto que tem que ser salientado, porque na nossa época nós tínhamos Campeonato Gaúcho de Juniores. Sim. E a Taça São Paulo. Isso aí. Hoje tem torneios em tudo que é canto. Tudo que é canto, E então, eu acho que a grande vantagem nesse processo de formação da nossa época foi isso. A questão dos treinadores também terem tempo. Tempo para trabalhar. E hoje não acontece. Infelizmente, os treinadores de base não conseguem. Mão amarrada. E de repente, são criticados, né? Sim. Porque só para o profissional e treinadores, jogadores mal preparados. Guilherme, gol mais importante da carreira? Se é que dá para citar um. Não, no aspecto assim de importante ou um dos mais bonitos assim. Pode citar, de importância, que lá deu algum título, deu algum acesso, o gol bonito. Bom, gol bonito você está cheio deles. Eu me recordo que eu jogava muito futsal também, né? E a maioria dos meus gols era não da minha perna dominante, era a perna esquerda. E eu tive lesão no joelho direito, num amistoso até contra São Paulo. Na época do Silas, Careca, Milo, um amistoso lá em 85. Os menudos. Os menudos, Careca. E foi o que me aconteceu. E eu era o maior artilheiro do Brasil naquele ano, pelo Figueirense. Eu fiz 7 gols na Taça de Prata e 14 no Catarinense, em maio. Saiu uma reportagem na revista Placar, o maior artilheiro do Brasil. E eu ainda em processo de recuperação, que eu tinha rompido o ligamento, tinha feito a cirurgia e eu fazendo... Gol de canhoto. E aí eu ainda tinha essa vantagem, né? Lá no Figueirense também peguei o Abel Ribeiro, que foi técnico também, jogou na Ponte Preta. O Jorge Luiz também se jogava com pontas, e os pontas iam no fundo. Né? Hoje se perdeu muito essa profundidade. Hoje a ponta está derivando para o meio, está acumulando tudo no meio. E naquela época nós tinha isso, do ponta, no 1 contra 1, a obrigação era passar. É o escape. Né? Era o escape, né? Então eu tive esse privilégio da minha curta carreira, que durou 4 anos de profissional, de conseguir trabalhar com os atacantes de beirada, né, os pontas da época, e que eram muito bons. Então, eu me lembro de um gol num clássico, Figueirense e Avaí. Claro que no Grêmio eu fiz na Libertadores, contra o Flamengo, no Maracanã. Contra o Filhol. Tem uma história, né? E, então, mas contra o Avaí e um contra o Joinville, que era... O Avaí foi acho que era a Taça de Prata. Foi muito bonito o gol, né? E a gente, infelizmente, talvez as redes de TV tenham, né? Sim. Mas foi um gol assim que todo mundo, né, falou, né, que difícil de fazer, mas e o gol todo, o aspecto assim, a jogada e a finalização, né, que foi de costa para o gol, né,
Por exemplo, lá no bico da grande área, dominei no peito e girei de esquerda. E peguei assim, tipo um voleio. Um voleio assim e caiu lá na gaveta, né? O goleiro acho que era até o Gilmar, que jogou comigo na Seleção Gaúcha, jogava no Juventude. O Dalpozo? Não, o outro, o Gilmar, jogou na Juventude. Gilmar da Juventude, com cabelo comprido. Isso. Nunca me esqueço daquele gol na ressacada, né? Que era o treinador do teu time? Era o Diede Lameiro, que era de São José, de São Paulo lá. Veio de São Paulo. E nesse período do Figueirense, que foi que eu tive a lesão em maio, né? Foi uma jogada besta, né? Mas a gente estava num momento bom. Eu saí, assim, digamos, do quarto zagueiro, que era o Dario Pereira. E o Figueirense fez um triangular, era Avaí, São Paulo e Figueirense, para arrecadar dinheiro na época, né? Os clubes tinham Como sempre. Naquela época, os clubes dependiam de renda, né? O Grêmio mesmo construiu outro anel com campanha do cimento. Isso aí. Naquela época, os diretores trabalhavam mesmo, isso, né? Aí. Pelo clube, né? Isso, hoje é 200, 300 mil. Aí o seu Diede me indicou para o Palmeiras. E eu, quando saí do Grêmio, aquele ano de 84, aí nós fomos para a final da Libertadores, eliminamos o Flamengo, o Caio se machucou. Teve uma lesão e eu entrei nesse jogo no Maracanã e nós ganhamos aqui 5-1 do Flamengo, era um triangular. Flamengo, Grêmio e Lula da Venezuela. Universidade, Liga lá da Venezuela. Aí o Caio machucou e eu entrei aqui contra o Ula e eu fiz 2 gols contra o Ula, ganhamos 6-1 e fomos vaiados, porque a torcida do Grêmio pensou, a imprensa pensou que o Flamengo ia enfiar 8, 10 no Ula, né? E o saldo de gols influenciava. Aí nós ganhamos 5-1 do Flamengo aqui, ganhamos da Ula, 3-0, 2-0 lá em Caracas, e eu estava no banco de reserva, que até aquela época com o capitão, né? Aí o Caio machucou, eu comecei a jogar. Aí nós perdemos no Maracanã 3-1 para o Flamengo. O Bebeto fez 2 e o Andrade fez um golaço fora da área. O time do Flamengo era aquele sem o Zico. Uhum. Andrade, Adilo e Tita. Lico, Nunes e Bebeto. O Fidiol, o Leandro, Moser, o Júnior e o Marinho, acho que era. Sem o Zico. Meu Deus do céu. Seleção. O Zagallo era o treinador. Aí nós perdemos 2-1, teve que ter um jogo extra. E o Flamengo conseguiu ganhar do Ula no Maracanã 2-1. Ali, né? Aí surgiu o jogo extra no Pacaembu. Aí quem ganhava ia jogar com o Independente, que já estava 15 dias esperando o nosso. E nós tivemos o jogo contra o Flamengo numa quinta-feira ou sexta-feira, acho que foi quinta. E nós jogávamos pelo empate, tempo normal e prorrogação, pelo saldo de gols. Aí nós conseguimos empatar com o Flamengo no tempo normal, até eu fiz um gol, deu impedimento. O Tarcísio cabeceou, o Filiol soltou e eu entrei na corrida e finalizei. E eu acho que não estava, porque naquela época não tinha o bandeirinha, o Tarcísio estava posicionado, tu olhar, vê no YouTube, tu vai ver. Até o YouTube tem os lances, né? Daquelas finais da Libertadores e desse jogo contra o Flamengo. Aí empatamos e aí jogamos na terça no Olímpico, já a final contra o Independente. Aí nós voltamos de São Paulo, o Pacaembu era só a torcida do Flamengo, né? Tinha uma listinha assim de azul e preto num canto, o resto só vermelho e preto, né? Aí conseguimos ir para a final, aí jogamos a final no Olímpico. Naquela época não se tinha informação nenhuma. Não. Tu não conhecia... Tem internet? Tem nada. Não conhecia, não sabia nada do time adversário. Só o De Leon que me disse, eu sei como é que tu vai fazer gol hoje. Como? O goleiro é o Gomes, joga comigo na seleção uruguaia. Finaliza, ele dizia. Tanto é que tem o jogo, no primeiro tempo acho que eu finalizei umas 5 vezes, 2 com chance de fazer. Que ele fez 2 belas defesas, né, na final. Mas o time deles também, meu Deus do céu. Burruchaga, Juste, Bocchini. O Bocchini, esse 10, depois do Maradona, agora tem o Messi, né? Sim. Era considerado o
o gênio na Argentina. Você chegou a fazer gol nesse jogo? Não, o goleiro, depois eu brinquei com o De Leon, né? Teve um lance que eu chutei de fora da área de esquerda e eu já saí para comemorar, a bola entrando, né? Tirou de mão trocada, eu digo, filha da mãe. Depois teve uma tabela com o Oswaldo. Oswaldo me deixou cara a cara com ele, mas a bola muito na frente. Eu tive que esticar muito a perna sem fazer a alavanca. Aí pegou muito fraco. E ele caindo pro lado, a bola deu no pé dele e puxou. Puxou. Olha, esse Oswaldo jogava bola. Oswaldo baixinho era fogo. Você está morando em Porto Alegre hoje, Guilherme? Porto Alegre, eu fico mais em Porto Alegre. Antes nós também ia para Floripa, né? O filho estava lá. Quantos filhos? 2. 2 filhos. Uma mulher, né? E um homem já. Não, nenhum ligado a futebol. O meu filho era no início, né? Ele começou, aí até... Mas como a gente saía trabalhar, né? Viajava, eu comecei a sair do Rio Grande também. Comecei a abrir mercados em Santa Catarina, Paraná. Cheguei aí para o Nordeste como técnico, né? Você só não... Eu estava olhando, acho que você só não trabalhou como técnico no Centro-Oeste, eu acho, né? Porque Sudeste sim, Norte sim, Nordeste sim. Só não fiquei ali no Centro-Oeste. Goiás e Mato Grosso ali, nos demais ali, nas regiões todas. Daí o... Campeão no Acre, né? No Acre. O Acre, até era o estado queria um time na Série B. E daí nós fomos para lá para montar o time do Rio Branco. E o Acre tem uma arena que pouca gente sabe, né? Foi construída um estádio assim muito bonito nos moldes de Joinville ali. O mesmo arquiteto projetou a arena lá. E tem lá no Acre, né? Em Rio Branco. E aí a gente foi campeão estadual e não conseguiu disputar a Série C. Montamos um time para disputar e subir. Até estava o João Ricardo, que hoje é goleiro do Fortaleza, eu levei ele do Brusque. Ele jogava no Brusque aqui. Até ele era aqui do Sul, ali de Mariano Moro, terra do... Não sei se o João Ricardo não fez base no Inter. Eu conheci ele no Brusque. Eu trabalhava na Chapecoense, nós decidimos uma copinha e eu vi ele aqui jogando, né? Aí depois eu fui pro Acre, lembrei dele, levei ele para aí o goleiro Vanderlei, que estava aqui no São Luís, jogou no São Luís. Certo. Levei vários jogadores, o Luciano, zagueiro, foi campeão na Série B com o Paulo Baier no Criciúma. A gente montou um time para subir. E não conseguimos disputar por um processo judicial. O 13 da Paraíba entrou com um processo e a CBF fez nós viajar para Arapiraca, jogar com o Asa contra o Náutico em Recife e não conseguimos entrar em campo. E aí tiraram a gente da disputa. Aí nós desmontamos o time e acabou o ano, né? Então a minha história no Norte foi essa, com o Rio Branco. E então daí eu trabalhei nessas regiões e o meu filho iniciou, mas não como os pai perto, e ele também rompeu o ligamento do joelho com 18 anos. Aí eu disse para ele, meu filho, continua os estudos. Vai estudar e ele joga, né? E é formado e tudo, e voltou... Era formado em TI, era comissário, fez curso da ANAC, comissário de bordo, professor de inglês, e voltou para terminar a faculdade na PUC da Educação Física. Hoje trabalha em academia personal. E a menina? A menina ela fez design, se formou, estudou em São Paulo, tudo, depois fez yoga, já viu que não era o que gostava, sabe? Hoje o jovem... a geração alterna, que alterna. Foi instrutora de yoga, depois se descobriu, fez curso de culinária e agora está terminando nutrição. Tá, né, nesse meio aí. E o Guilherme vai para onde? Qual é a perspectiva? Qual é o teu objetivo? Continua treinador? Vai ser um pouco mais para trás? No sentido de, ali no backstage, como se diz, supervisor, enfim? Olha, o que a gente, pelo que aprendeu no futebol, né, a carreira da gente... Eu me vejo hoje, claro, se surgiu uma oportunidade para trabalhar lá fora, que eu sempre tentei, né, sair do Brasil, não consegui sair, né, como técnico. E então, pode ser que lá fora eu volte para a carreira de técnico, né, trabalhar no exterior. Principalmente lá, o mundo árabe, o asiático, né, que tem uns mercados bons, né. Mas aqui, eu acho que eu posso contribuir muito mais como um coordenador técnico. Fazer aquele trabalho de vestiário, avaliação de trabalho dos treinadores,
avaliar jogador, participar hoje por exemplo, esses departamentos que tem ali os analistas, né, participar, porque o Grêmio tem um departamento, o Inter, os clubes grandes, todos têm, né? Não, e vários analistas de desempenho. Esses dias eu entrevistava o analista do São Luís aqui, me falou, São Luís tem 1, o Grêmio e o Inter tem 5. É um departamento. Até o Lázaro veio do Corinthians, né? Sim. E aí a gente poder opinar, né? Porque a gente conhece características de jogadores, né? E a gente trabalhou como técnico, também conhece, sabe avaliar, de repente, como é que encaixa o sistema, né? E tu ter um diálogo com o treinador, né? Eu poder discutir no mesmo nível com o treinador. Claro. E eu sentia a falta disso. Eu não gostava de ser avaliado por diretores que são amadores, normalmente têm o trabalho deles, né? E não vivem o dia a dia. A gente olha futebol, começa de manhã, termina à noite, né? Isso aí. Então, eu sentia falta de discutir, até para um coordenador dizer para mim, Guilherme, tu não acha que está errado aqui, né? Alguém para contrapor. Contrapor, né? E isso não... Os clubes não têm, né? Não. E aí o diretor executivo, hoje, o que é o diretor executivo? O diretor executivo faz o curso da CBF, tu mesmo pode fazer, tu vira o diretor executivo. Claro. Aí, claro, tu vai pesquisar. Jogou onde? Não, nunca joguei. E os clubes contratam o diretor, não sei se tem obrigação de ter, né, esse cargo. E aí contrata a pessoa e, de repente, ele vai montar o time. Nunca viu ninguém, né? Acontece, né? Mas tem diretor executivo, tem, que nem o Rodrigo Caetano. Não. Alto nível, né? Jogou bola. Jogou, se formou e experiente, né? Mas tem pessoas que entraram nesse ramo que, de repente, uma diretoria entrega o processo de formação do clube baseado no que eles têm. Né? Que, claro, eles pesquisam. Monta um currículo bonito. Eu sou diretor executivo, curso mesmo, na CBF. Curso da CBF. Mesmo. Eu tive aulas com analista de desempenho lá na CBF, né, que os treinadores têm aulas com eles, diretores jurídicos, tudo. A gente... É muito bom o curso, né? Eu acho importante, né, todo mundo se aprimorar, evoluir, né? Tem muitas coisas para você aprender. A gente, mais dos antigos, também não são donos da verdade. Não. Existe uma evolução e nós temos que acompanhar. Sempre. Então, eu acho que nessa função, eu acho que eu posso contribuir mais. Até porque o dia a dia com o jogador... né? A gente tem um tipo de personalidade. Eu já fui um jogador mais agressivo, né? Mais competitivo, né? Minha carreira como técnico também, muita cobrança, né? Porque a gente... os erros que a gente cometeu, não quer que os jogadores cometem. Tem a experiência para passar. Passar, né? Então, eu acho que nessa função, eu acho que pode ser bastante útil. Guilherme, conversa poderia se estender por vários e vários programas. Te agradecer imensamente a presença nesse último programa de 2025. Desejo de continuado sucesso e, mais uma vez, muito obrigado por prestigiar a gente no tempo todo. Olha, foi um grande prazer voltar em Juí, né? E acompanhar, a gente, lógico, acompanha. Uma pena que o nosso futebol amador caiu muito, mas o São Luís é sempre o time da cidade, do coração, né? Eu participei da escolinha do São Luís, tenho a carteirinha até hoje, da carteirinha da escolinha, com o Maurinho de técnico. Maurinho. O Maurinho jogava e dava treino com a escolinha. Tomé da Cruz. E a gente sempre discute São Luís, né, que precisa ter um trabalho de base. Sim. Né, ter um local, um centro de treinamento, está na hora, né? Já passou da hora. A nossa região é muito boa no processo de formação de jogadores, é muito rica. Tem mão de obra. E o São Luís tem que aproveitar isso. Eu acho que tem que partir para esse caminho, não ficar só com o profissional. Eu acho que isso aí tem que fazer. E eu, muito contente com o canal de vocês, e falar de Juí e falar da nossa carreira sempre é bom. Muito obrigado. Guilherme Maculha, ex-atleta, hoje treinador, buscando também uma colocação como coordenador técnico, enfim, no mundo do futebol. No último programa de 2025, a gente sempre convida o pessoal lá para participar do canal, dando sugestões, opiniões, vendo as entrevistas. Nós temos mais de 150 entrevistados desde o início do canal o tempo todo, e a gente volta em 2026 desejando um grande Natal, próspero ano novo, palavras do velho chavão, mas principalmente
muita saúde, muita paz para todos. Até mais, pessoal!